E aí, pessoal do YouTube, tudo certo? Estou voltando aqui para minha série de vídeos que está bem atrasada, por sinal. E agora eu vou começar um da escola marginalista que eu estava devendo para vocês. É, como eu devia ter feito um vídeo antes aí sobre escola clássica e utilidade com o Stuart Mill, esse povo aí, mas eu achei esse um pouco mais importante. Mas prometo que o próximo eu vou fazer esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais a questão da utilidade. Nesses slides aqui, eu peguei alguns trechos dos slides do meu professor da HPE, falando nisso, porque eu tentei fazer e explicar de um jeito mais fácil, mas acabei não conseguindo fazer melhor que ele, né? Esse é o problema de você ser aluno. Mas, eu vou citando ali quais são os slides dele para não dar nenhum probleminha depois, né? Aparecer algum aluno aí, ok? Vamos começar aqui então com uma escola que é muito importante para a história da economia, porque o núcleo duro da microeconomia foi fundada pela escola marginalista, né? Que depois foi aperfeiçoada pela escola neoclássica. Então, vamos começar aqui com a teoria da utilidade do Jevons. Esse cara é um cara muito importante. Ele nasceu em Liverpool, na Inglaterra, não é? Ele ali 1835, 1882, e escreveu sobre moeda e ciclo econômico em livro organizado pelo professor Foxwell em um volume titulado Investigations in Currency and Finance, 1884. Meu inglês é pífio. Esse aqui é uma fotinha do Jevons, nosso parça. Então, a principal teoria dele é a teoria da utilidade marginal decrescente. É, como é que ela funciona, basicamente? Aqui a gente vê que a gente tem uma função matemática, quando o aumento dele, à medida que você vai ter um aumento maior no começo, ela tem um aumento maior e depois ela vai diminuindo até chegar no ponto quase que estacionário aqui, de aumento de produção ou aumento de utilidade no caso, é uma utilidade que vai diminuindo ao longo do coisa. É, pois então, aqui vou usar um exemplo para vocês aqui do questão, por exemplo, que o meu professor usa, que é o da Coca-Cola. Você toma um copo de Coca-Cola quando você está com muita sede, então você tem esse nível maior de utilidade, de satisfação, certo? Esse é um nível grande, porque você estava com sede. E você toma um segundo copo de Coca-Cola e o seu nível de satisfação ele aumenta também. Você fica um pouco mais saciado, mas de um ritmo menor, porque você já matou a sua sede. No terceiro a mesma coisa, e no quarto. À medida lá no que você for tomando mais e mais Coca-Cola, tipo, no sétimo, oitavo, nono copo, você não vai estar com sede, já vai estar cheio, né? Então, a utilidade que você tinha no primeiro e do último é menor, ou seja, cada copo que você tomou foi decrescente a sede que esse copo de Coca-Cola foi matando. Aqui tem esse outro gráfico aqui do lado também que fala da quantidade de utilidade marginal, que de marginal a gente quer dizer o quê? Utilidade adicional. Você tomou um copo, você teve, sei lá, vamos pegar um exemplo, que aqui você teve uma utilidade de 4. No outro você teve uma utilidade de 4 mais 3 e depois de 4 mais 2, de 4 mais um, ou somando todas as utilidades que você tinha antes. Fiz errado aqui. Você soma as utilidades que você tinha antes e depois o que aumentou em comparação com o anterior está aumentando num ritmo menor. Essa é a ideia. Que a gente vai ver muitos, vão cansar de ver esse gráfico aqui de função de produção e tudo mais lá na microeconomia, que em vez de tem a função utilidade também, mas não é bem nesse esquema. Mas vocês vão ver muito na questão da função de produção. Eu vou chegar a isso ali no finalzinho desses slides, vocês vão entender. Daí aqui o Jevons ele traz novas ideias no campo de estudo da utilidade, como estava conversando ali. Por isso que eu falei que eu precisava ter feito vídeo sobre a questão da utilidade clássica, que é essa utilidade que eles estão trabalhando, da maximização, né, do seu bem que você faz para você mesmo e para os outros e tudo mais. Eu faria um vídeo melhor sobre isso. Mas eu acredito que vai dar para seguir com a aula aqui. Então ele diz que dá para você dar um valor para a utilidade. E você poderia comparar a utilidade de um bem X com um bem Y.
essa mensuração de utilidade matematizando oficialmente a economia. A utilidade podia ser medida comparada entre si. Aqui que começou toda essa questão, porque os clássicos eles não usavam tanta matemática. Aqui ele já começa a usar cálculo diferencial, que com as derivadas parciais, você vai encontrando os valores marginais de um aumento numa função qualquer. Então ali você parte desse princípio que agora você pode medir a utilidade. Você não simplesmente não tem o conceito. Se compara a utilidade de um bem x, de um bem y, e você tem um valor. Tá? Apesar de você não poder medir com 100% de certeza, porque essa utilidade seria do próprio indivíduo, mas você tem uma comparação de uma utilidade, por exemplo, de uma Coca-Cola quando alguém está com muita sede e de uma Coca-Cola que alguém não está com sede. Com certeza a utilidade dessa Coca-Cola, voltando aqui, e essa utilidade para alguns aqui que você faz comparação seria nesse tipo. Você compara a utilidade do bem x com o bem y e essa utilidade é variável entre as pessoas. Você com outro ser com o mesmo objeto ou objetos diferentes teriam utilidades diferentes para cada pessoa. Tudo isso já começando um pouco a ideia do homem econômico, até que a gente vai ver lá na escola neoclássica, que o indivíduo parte do hedonismo grego, onde maximiza sua utilidade com o mínimo de esforço e tenta diminuir sua dor. É o homem econômico. Ele é um ser humano racional e ele parte dessa ideia do hedonismo grego, onde a gente tenta fazer o que é melhor para nós com o mínimo de esforço. É questão de ou de você aumentar o prazer ou diminuir sua dor com o menor esforço possível. Por isso a questão da utilidade é importante, né? Que a gente é um indivíduo maximizador. A gente maximiza sempre a nossa utilidade. Vocês vão cansar também de ver isso lá na microeconomia. Ok? Aqui tem um gráfico mais ilustrativo. Esse foi roubado do slide do meu professor, que eu achei um gráfico bom. Que no x e y, e aqui a gente tem a utilidade marginal na primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade, até chegar num patamar próximo de zero, onde você já não quer mais consumir aquele bem. Aqui, ó, a gente vai entrar também, quem contribuiu para o marginalismo não foram só os marginalistas, mas também a gente tem um pouquinho da escola austríaca, que ela vai fazer essa ponte de transição até chegar na escola neoclássica, com a de Orff, Marshall. E a gente vai falar daí nos slides aqui da escola austríaca, com Menger, Wieser, Baumgartner e o Clark. E a gente vai ter aqui o marginalismo mais um pouco anterior, um pouco contemporâneo também, ali com Menger na Suíça, o Walras, Jevons na Inglaterra. E aí, então, a gente continuando aqui com a explicação da escola austríaca e Karl Menger. O Menger, ele é o precursor da escola austríaca antiga. A gente com certeza conhece os austríacos da escola agora atual, com Hayek, Mises e tudo mais. Só que esses aqui são os antigos, eles estavam contemporâneos ali mais ou menos contemporâneos com os marginalistas ali, né, com Walras, Jevons e tudo mais. Ele publicou em 1871 o livro Princípios de Economia Política e trabalhou na ideia do que podia ser um bem ou não, da sua utilidade, ele tá faltando U, e valor. Que naquela época a escola marginalista estava muito tentando debater com o Karl Marx, com o Capital, né, e toda aquela ideia. Então eles trabalharam todo para matematizar a ideia que Karl Marx estava errado, a teoria dele estava errada e tipo tinha toda a questão do que era valor, da utilidade, do que é um bem, o que não é um bem, que era debatido lá no Capital muito, principalmente a questão do valor. A escola marginalista e os austríacos vão sempre tentar refutar isso, daí seja os marginalistas pelo meio mais matemático, ou seja os austríacos aqui pelo meio da questão um pouco mais filosófica. Opa, esse slide está errado. Para Menger, para algo ser o bem, ela precisava ter uma existência de uma necessidade humana, satisfazer essa necessidade, ter um reconhecimento do homem desse nexo causal entre a referida coisa e a satisfação da respectiva necessidade, ou seja, você precisa saber que você está precisando daquela coisa,
e a existência física desse bem. Isso tem que existir. Se a gente for pegar a cadeira, eu preciso sentar, tem uma necessidade. A cadeira satisfaz essa necessidade, e o reconhecimento por parte do homem é eu saber, eu preciso de uma cadeira para eu sentar, então eu vou sentar nela. E a existência física desse bem, a tangibilidade, que é uma coisa muito fundamental. A cadeira existe, então logo ela entra todo nesse conceito para ser um bem para Menger. Ele classificava os bens em três coisas: primeira ordem, segunda ordem e ordem superior. Primeira ordem seria ligados a necessidades diretas humanas, pão e água. Tipo os objetos do dia a dia, pode pensar em caneta, lápis, essas coisas que a gente usa direto. A segunda ordem é o nexo causal com as necessidades, matérias-primas, que seria o básico do básico para produzir essas coisas, seja, por exemplo, ali, se a gente for pegar o trigo, né, para produzir o pão, né, ele é uma matéria-prima. Ordem superior seria os meios de produção, que ele não tem necessidade direta, não tem ligação direta com os bens de primeira ordem. Eles são um modo de produzir, tanto os bens, transformar os bens de segunda ordem num de primeira ordem. Tá bem simples isso. A utilidade para o Menger é a aptidão de servir necessidades humanas, obrigatoriamente tendo que ser um bem, naquele conceito que ele montou. E é basicamente a ideia do Jevons também, isso aqui, questão de você tentar conseguir o máximo de utilidade, ou seja, o máximo de satisfação da sua necessidade, com o menor esforço. Então ele só adaptou para a teoria dele, né? O valor ele está ligado às nossas necessidades, não ao próprio bem. Na interdependência surge ou desaparece o valor. Esse valor seria subjetivo. Ele também tem mais um errinho. Para a questão do valor, ele está dizendo o seguinte, que o valor não está no próprio bem. Ele está no que a gente põe de valor naquele bem. No que a gente acredita no que ele vale, comparando com outras mercadorias. Na interdependência, que no mercado competitivo você tem vários tipos de produtos relativamente iguais, podemos dizer vários tipos de lápis, mas por que um lápis custa R$2 e outro custa 50 centavos, por exemplo? É a questão da subjetividade. A gente acredita que a tal marca X seja melhor que a marca Y. Então, para ele ser a subjetividade. E ele resolve também a questão do paradoxo da água e do diamante do Smith, que para uma pessoa no deserto sedenta por água, um copo de água é extremamente valioso. A pessoa está disposta a trocar uma pedra de diamante. O valor não está no diamante nem na água, mas na necessidade das duas pessoas que efetivaram a troca. O valor para Menger depende da escassez, ou seja, das necessidades das pessoas em determinado momento. O valor passa a depender do estado psicológico da pessoa e da atração que cada bem exerce sobre nós em determinada situação. Ele resolve aquela questão do Smith, por que a água é tão preciosa, mas ela vale tão pouco. O diamante, que para termos práticos, ele não serve para muita coisa, além de, pelo menos naquela época, ele não servia para tanta coisa assim, além de joias, mas ele valia muito. E o Menger soluciona isso pela questão da escassez e da necessidade das pessoas, que vai variar muito da situação, o que vale mais e o que vale menos. O Menger também partiu das ideias de Jevons e inovou a demonstrar as ideias da utilidade marginal sem o uso da matemática, mas com um quadro simplificado e muito elucidativo. Como começamos bem, né, com essa questão que já antiga de que os austríacos não curtiam matemática, né? Eles achavam que toda a dedução, basicamente, você conseguiria descrever as coisas. E isso percebe até hoje, né? Se você for ler um Instituto Mises da vida aí, você vai ver que os austríacos antigos, os antigos e os novos também não curtem muito matemática, né, na questão do cálculo diferencial. O Menger também deduziu a lei da procura, sendo pelo qual a quantidade da mercadoria procurada no mercado depende do preço da mercadoria ofertada, e a quantidade demandada era inversamente proporcional ao preço. Mais uma vez, uma dedução da lei da oferta e da procura, né, que é uma dedução, né? Você não precisa desenhar o gráfico lá e tudo mais. Mais uma vez, a versão um pouco a matemática. E ele também deduziu que também o valor não apenas das mercadorias
de objeto de procura e de satisfação das necessidades dos consumidores, mas também dos fatores de produção das matérias-primas, da terra e etc., cujos valores seriam determinados pela utilidade imputada, ou seja, pela utilidade marginal do produto final a que deram origem. Ou seja, ele não é uma questão também da utilidade de cada bem que foi usado na produção, né? Pela utilidade imputada, ou seja, pela utilidade adicional que eles deram na final e a que deram na origem, né? E essa diferença do que ele tinha antes e o que ele tinha depois de passar pelo processo de produção. Aqui tem o diagrama de Mendel, também roubei do slide do meu professor, que ele tem aqui a questão da... Ele só botou um quadro com vários produtos aqui, o nível de quantidade, número de mercadorias consumidas e o nível da utilidade marginal decrescente, que é... Vocês podem observar, por exemplo, ali de alimentos, ele dá um entremeio com tabaco e ele pode dizer de uma coisa que você só consome uma vez ali e tá bom, já é o suficiente para matar a sua vontade, né, a sua utilidade. Se você for plotar isso num gráfico, vai dar o mesmo gráfico do Jevons lá da função da utilidade marginal decrescente. Vai ser praticamente a mesma coisa, só que ele pôs de um jeito mais explicativo. Um bem 1, um bem 2, um bem 3, comparáveis entre si, e o nível mercadoria, o número de utilidade e o número de vezes que ela foi consumida, pela quantidade que você obteve. É muito simples esse gráfico, essa tabela. Continuando, a gente tem o Wieser, né, da escola austríaca, que ele foi influenciado pelo Menger e fiel à doutrina marginalista. Afirmou que não existia valor de troca objetivo, pois as raízes do valor estavam nas estimativas subjetivas dos indivíduos. Valor de troca depende da combinação de utilidade e poder aquisitivo. Aí ele já está envolvendo bastante a questão da restrição orçamentária, que a gente também vai ver em microeconomia. Pretendo um dia fazer aulas de micro aqui, mas vamos eu terminar o curso de micro primeiro, né? Exemplo, a gente tem o diamante tem um preço elevado, avaliado e pago por classes mais ricas, enquanto o pão, um bem comum, depende do poder aquisitivo dos mais pobres. Ele já está aí puxando uma pessoa que tem uma restrição orçamentária elevada enquanto uma restrição orçamentária menor. E qual que seria a parte de quem vai depender o poder de quem? Quem vai comprar um diamante, quem vai comprar pão, né? Ou vai comprar mais pão ou menos diamante, vai depender da renda. Introduziu o conceito de valor natural, onde o valor natural são estimados os bens simplesmente de acordo com sua utilidade marginal. No valor de troca existe apenas uma combinação entre utilidade marginal e poder aquisitivo. No primeiro, os artigos de luxo são muito menos estimados e os produtos de subsistência comparativos são muito mais estimados. Basicamente, a questão do valor natural, ele exemplificou com a ideia do valor de troca, que ele explicou ali em cima, com a combinação da utilidade e poder aquisitivo. E mais uma vez, ele dando o exemplo ali do que é mais estimado, dos produtos de subsistência, com os artigos de luxo. Bem simples também de entender. Na situação em que as necessidades permanecem as mesmas e a oferta aumenta, a utilidade deve cair pela lei da oferta de Wieser. Basicamente assim, se você tem muito de uma coisa, o preço cai, você pode consumir muito dela, porque a oferta aumentou e as necessidades permaneceram as mesmas, automaticamente sua utilidade marginal vai cair rápido, né, e vai diminuir. Em situação que as necessidades aumentam e a oferta permanece constante, a utilidade marginal do bem aumenta, a lei da procura. Basicamente é o oposto do anterior, onde a oferta permanece estática, as necessidades aumentam. Se você está pagando um preço maior pelaquilo, sua utilidade marginal, dada a sua restrição de renda, tanto vale para a primeira situação como a segunda, pelo que você está pagando, a sua sensação, né, de utilidade vai ser maior, né, por causa da falta de oferta. Ele também criou uma coisa que a gente não vai ver no primeiro dia de aula em economia, que é o princípio do custo de oportunidade, ou o princípio do custo alternativo. O conceito tinha como principal fundamento transformar o custo de produção em custo objetivo.
Um exemplo, um empresário que produz bem de mercado desiste da oportunidade de produzir para um mercado, desiste da oportunidade para produzir outros bens. Essa aí é a clássica, né, pessoal? Que já depois virou o custo de oportunidade que nós mesmos nós conhecemos, que estamos sempre trabalhando aí, que vai ser lá pela razão entre os preços, né, famoso razão entre os preços, ou pela taxa de juros, ou outros meios de medir um custo de oportunidade. No caso, para o consumidor é razão entre os preços, né? E que a gente vai medir ali a questão do custo de oportunidade. O quanto estou abrindo de um bem para adquirir o outro. No caso, ele estava usando o exemplo do empresário, que ele está produzindo de canetas e não está produzindo lápis. Ele está perdendo de produzir uma coisa para produzir outra. É o custo de oportunidade que a gente vê direto e vai continuar vendo eternamente no curso de economia, que foi criado pelo Wieser. Outro austríaco muito famoso é o von Bauerque. Ele foi professor de economia política na Universidade de Viena e também foi ministro das Finanças da Áustria. O livro dele, Capital and Interest, Capital e Juro, publicado em 1884. Esse slides aqui, acho que todo do von Bauerque eu roubei do meu professor também. Tive que fazer umas cópias porque ele explicava muito bem essa questão do von Bauerque, eu não consegui fazer um resumo muito bom. O von Bauerque, ele segue a mesma relação do Menger, né, a mesma linha, e sobre a subjetividade do valor das mercadorias. Ele tem a teoria do ágio, do prêmio, que empregou o seu conceito de tempo nessa teoria. Sua teoria tem 3 bases, sendo que as 2 primeiras são subjetivas. Essa aqui é uma explicação meio complicadinha, mas vamos lá. Os bens têm valor mais alto no presente do que no futuro. Para o autor, subestimamos as necessidades futuras e os bens necessários para satisfazê-las. Nesse sentido, acreditava que o homem econômico preferia aproveitar o presente do que planejar o futuro. É aquela história, né, que a gente, toda vez que a gente está abrindo mão de uma coisa, por exemplo, lá na microeconomia, o que a gente está abrindo mão de poupança para consumir no presente, ou estamos abrindo mão de uma coisa para consumir outra. A ideia é essa aqui desse primeiro. O homem econômico estaria disposto a pagar o ágio no consumo de bens presentes do que no consumo futuro. Mais uma vez, isso vai ser posto lá na microeconomia, onde o que? A gente está poupando o que? A gente está empurrando o consumo para o futuro. Ok? Basicamente essa é a ideia de poupança lá na microbásica, tá? O terceiro elemento para o ágio no valor do bem diz o respeito à produção. O processo produtivo torna-se mais prolongado quando é necessário produzir bens de capital para a produção de bens finais. Nesse sentido, age devido à melhora nas técnicas de produção, pois o homem econômico deseja consumir mais mercadorias no presente. Então, a gente estaria disposto a pagar mais em algum produto, simplesmente por causa que foi melhorado o processo de produção nele, e a gente precisa sempre estar consumindo mais e mais e mais. Se o preço sobe, a gente está disposto a pagar por ele. Isso é um bem variando da necessidade nossa. E essa questão do processo produtivo ele inclui também que seria o aumento em custo de produção, ou no caso ele fala melhora nas técnicas de produção. E ele também debate com Karl Marx sobre o valor, como todos os marginalistas trabalharam nisso, e os austríacos ainda mais, né? E tentam debater com ele até hoje, por sinal. O Clark, nosso amigo John Bates Clark, fez carreira na Universidade de Columbia e estudou na Áustria. Fez a contribuição do conceito de produtividade marginal, também muito importante esse conceito. A principal obra foi a Distribuição da Riqueza, de 1899. Ajudou na criação da teoria da produtividade marginal e baseou-se na ideia de Ricardo de rendimentos decrescentes que só em cima do capital, trabalho, produção, remuneração do trabalho e capital remuneração do trabalho e capital seus juros. Desculpe, ficou meio enrolado isso aí. E em 1880 publicou um artigo onde aplicou todos os conceitos de rendimento decrescente para todos os fatores de produção. Ele conversa o seguinte, deixa eu voltar um slide aqui. Essa questão da produtividade marginal, ele pega o conceito lá do Ricardo de rendimento decrescente da terra, onde ele mantém um nível estático de terras, onde as terras são limitadas e a produção vai diminuindo, porque você vai explorando mais e mais e mais a terra, vai botando mais e mais trabalho. Ele simplesmente transpõe isso
da terra para o capital físico, que nas indústrias. Quanto mais você vai lá, tem uma máquina e você consegue colocar uma pessoa para trabalhar, beleza, está produzindo. Duas pessoas para trabalhar, tranquilo. E começa 3, 4, 5 e você não aumenta o número de máquinas, os caras vão começar a se perder e vão produzir cada vez menos. Não é que vai acabar, diminuir a produção, eles vão produzir num ritmo menor, porque eles estão se desentendendo. Está faltando capital físico. Mesma coisa, se o cara tem 10 máquinas paradas e só tem um cara, também não vai produzir pífio, produção pífia. Então ali ele fala da ideia do rendimento decrescente, vai ser a função de produção, já vamos ver ali, onde ele vai tentar matematiza isso e coloca na questão da produção, da produtividade marginal. Aqui é uma explicação, né? A questão do fator variável de produção, são adicionados fatores físicos, né? Mão de obra adicionada em cima das máquinas. A produção aumenta menos do que proporcional após determinado nível de produção. Produtividade marginal decrescente. O princípio básico é que apenas o insumo é variável e o constante permanece constante. Sendo assim, capital, máquinas e ferramentas são mantidas constantes enquanto o trabalho é adicionado. A produção média por trabalhador começará a cair mesmo que a produção aumente. Mesmo pode ocorrer com capital ou no caso do trabalho seja fixo. Então é o seguinte, isso aqui é um conceito crucial em economia, que no curto prazo a gente tem custo fixo e custo variável. No longo prazo a gente tem todos os insumos variáveis. Por quê? Foi a ideia que o Clark trouxe, que todos os que no curto prazo, o que a gente tem? A gente não consegue aumentar uma fábrica, por exemplo, a gente só vai adicionando capital trabalho em cima dela. Então, automaticamente, a gente vai ter um rendimento decrescente até o quê? Que a gente chegue no longo prazo, aumente a fábrica e a produção volta a crescer e a gente vai adicionando insumo trabalho. Por isso que ele cria, no curto prazo, a gente tem custo fixo e custo variável. Custo fixo é o custo que a gente tem que seria o das máquinas, e o variável é aumento de trabalho. Não é o custo, né? Mas seria os fatores, né? Um fator fixo, um fator variável. Daí na função lá é custo fixo e custo variável. Crucial entender isso para estudar microeconomia depois. Aqui a gente mostrando aqui a taxa de rendimento decrescente, né? Aqui tá usando ganho de peso, eu peguei na internet isso aí, proteína, mas você pode pegar ali número de trabalhadores no eixo Y e aumento da máquina. Tanto faz ali na verdade XY, mas você vai ver que se você for adicionando trabalhadores em cima de um número fixo de máquina, a produção automaticamente ela decresce. Na verdade ali não é o nível de produção no Y, X número de trabalhadores. Beleza? Daí se você vai adicionando ali trabalhadores, você vai adicionando trabalhadores de 20 para 25. 30 ele atingiu o auge, daí a partir do 30 o rendimento começa a ser menor. Se você for formar que do 30 para o 35 o ganho ele for menor até que ele chegou a taxas decrescentes. E chega próximo de zero, daí porque você não pode, tem que comprar mais uma máquina para continuar adicionando fator variável. Entendido, pessoal? É aquela mesma função que a gente viu do Jevons e do Menger, né? Toda a mesma coisa, a mesma função para coisas diferentes. Aqui, esse slide eu copiei inteiro do meu professor, porque eu achei muito bom essa explicação, que é a questão da distribuição do Clark, a teoria da distribuição com fundamento de produtividade marginal sobre concorrência pura. Concorrência pura, ele diz, é concorrência perfeita. Tá? Aqui ele tem uma explicação simples do que seria a distribuição de juros e salário, com o aumento do quanto do insumo trabalho. É uma explicação bem simples. Que os rendimentos decrescentes do trabalho são B e C. O capital e máquinas e ferramentas estão constantes. O primeiro trabalhador produz a B. E o segundo trabalhador ele vai produzir um adicional, ele vai acrescentar menos. E assim sucessivamente. Até chegar no que o último trabalhador ele vai produzir só o salário dele, por causa da questão do capital.
se for pensar assim, nessa questão. Por isso que também é mais uma ideia de manter salários constantes para que o empresário possa ter sua remuneração sobre o capital, porque os rendimentos são decrescentes. Então, ele precisa manter os salários constantes, porque se ele aumenta as faixas de salários aqui, a remuneração vai ser menor devido que a produção vai ser decrescente. A produção vai ser menor devido aos rendimentos decrescentes aqui. É um bem esquematizadinho, bem certinho aí para vocês. E aqui ele fala que o lucro tende a desaparecer numa economia de concorrência perfeita, onde não existe lucro puro, são vendidos pelo custo de produção. Os empresários recebem salários pelo trabalho desempenhado e os juros pelo capital que investe. Lucros em economia, lucro puro, receita total acima do custo de produção. Esse aqui é o famoso receita marginal igual custo marginal. Isso é em concorrência, em todos os tipos de concorrência. Todos em cima do custo de produção. Se em concorrência perfeita, custo marginal igual receita marginal, onde a receita e onde a curva toca ali, a receita e o custo marginal tocam a curva de indiferença, se não me engano, creio que sim. Se eu tiver errado, me corrijam nos comentários. E vai tocar ali e vai ser igual a na concorrência perfeita. No oligopólio, no monopólio, todos é receita marginal ou custo marginal. Só que vai ser a diferença maior entre o custo de produção e o preço que é vendido. Na concorrência perfeita não existe o lucro puro, que é acima do custo de produção. Aqui ele está tendo lucro contábil, só para avisar vocês. Na economia a gente as pessoas têm lucro contábil na concorrência perfeita, só que elas não têm acima do mercado. Acima de um lucro médio de mercado, ela não tem acima disso. Ou seja, ali a gente chama de lucro normal, é igual a receita total igual aos custos de produção, que é a receita marginal igual ao custo marginal. Um cara aqui muito importante também é o Valrat. Esse cara é muito bom, é um francês, ele também é um marginalista, e ele começou os estudos para ser engenheiro de Minas, mas desistiu para colaborar em periódicos da época, como particular o Jornal dos Economistas e La Presse, não sei francês. Ele destacou-se como lutador pelas causas da reforma social e em 1870 ocupou a cátedra de Economia Política da Universidade de Lausanne, ficou até a sua aposentadoria. O Valrat, ele estuda a troca entre as duas mercadorias. Em seguida, a troca de várias mercadorias. O valor de troca para ele é determinado pela raridade, escassez e a utilidade marginal dele. É a mesma ideia lá dos outros austríacos, né, a maioria deles. O sistema de Valrat pode ser olhado pela primeira tentativa teórica de mostrar a interdependência entre todas as variáveis econômicas e a possibilidade de equilíbrio entre elas. Isso aqui é crucial para entender. Isso aqui é a primeira versão de equilíbrio geral na economia. O que se muda o preço da manteiga, o que muda o preço do pão, o quanto vai mexer no preço da manteiga ou da margarina. Cara, isso aqui muita gente, na verdade muita não, né? Não sei se muita gente trabalha com isso aqui no Brasil, mas tem a matriz de equilíbrio geral do Brasil, tem a matriz de vários locais, de como um setor, mudança em um preço mexe em todos os outros. Isso é extremamente complexo e foi o Valrat que criou. Eles não levaram o Valrat muito a sério por causa da dificuldade de entender os cálculos dele, que na época ele era engenheiro, ou pelo menos estudou uma boa parte do curso de engenharia, ele sabia muito cálculo, o livro dele é extremamente diabólico, né, para quem na época, que ainda mais com escola austríaca chegando junto com os marginalistas que usavam um pouco de cálculo, mas nada tão diabólico assim, e os austríacos que eram totalmente avessos à matemática, não deram muita bola para ele. Então ele acabou ficando meio por fora, assim. Mas ele que criou praticamente a ideia de equilíbrio geral na economia e a questão da interdependência de várias variáveis. Tem gente que trabalha com isso aí no Brasil e é uma coisa dificultoso, e programa que o GEMPEC, eu acho que custa uns 10 mil reais, não sei se é real ou em dólar, para você fazer um cálculo de equilíbrio geral.
Então, é uma coisa muito legal e foi eles que criaram. Eu nem fiz o slide de conclusão porque, né, eu fiz meio em cima isso aí, mas é uma coisa muito importante vocês aprenderem tudo isso sobre a escola marginalista, tá? É uma coisa importante. Tem vários aqui, a questão da escola austríaca, a escola do Walras, que surgiu toda a base, o núcleo duro da microeconomia. O básico, né? Os neoclássicos, eles vão fazer uma versão melhor, né? Vão melhorar o que os marginalistas fizeram. Tudo isso aí, todos esses cálculos, fizeram principalmente para debater com o marxismo, né? Para acabar com as ideias de Karl Marx. Né? Principalmente os austríacos, mas os marginalistas também fizeram toda a questão da questão do custo, do valor e da utilidade para demonstrar como o Karl Marx estava errado, ok? Eu prometo ainda que trarei o vídeo sobre a utilidade na escola clássica, tá bom? E é por isso, deixa um joinha, compartilhe e tudo mais. Obrigado aí, pessoal.